Você já se perguntou o que realmente aconteceu com Enoque, o homem que foi levado em vida ao céu? Enquanto muitos veem as histórias bíblicas como simples alegorias, a verdade pode ser mais profunda e surpreendente do que você imagina. Prepare-se para descobrir segredos ocultos nas Escrituras, entender o significado dos nomes desde Adão até Noé, e ver como cada detalhe revela o plano divino. Este vídeo não só desafiará suas crenças, mas também oferecerá uma nova perspectiva sobre os ensinamentos bíblicos. Vamos juntos desvendar a história da Bíblia e encontrar respostas que podem transformar sua fé e sua vida. Em cada letra e sílaba, o nome Enoque carrega uma riqueza que ultrapassa o simples som. Ensino ou instrução, esse é o significado que se desenha no nome de Enoque, uma figura emblemática nas histórias bíblicas. Quando olhamos para os nomes dos descendentes de Adão até Noé, não vemos apenas nomes, mas um plano divino se desdobrando. Cada nome, de Adão a Noé, traz um pedaço desse grande mosaico que Deus desenhou para a humanidade. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé, todos juntos, narram uma história profunda e emocionante sobre a redenção. Vamos desmembrar essa narrativa. Adão, o primeiro homem, é seguido por Sete, apontado por Deus. Enos, o fraco e mortal, nos lembra da nossa fragilidade, enquanto Cainã, com seu nome de aflição e lamentação, reflete as dores da humanidade. Maalalel, o santo Deus, desce ao encontro de Jared, que traz o sentido de descida. Enoque, com seu ensino e instrução, prepara o caminho para Matusalém, cuja morte trará mudanças. E Lameque, que simboliza a ausência de esperança. Finalmente, Noé surge como alívio e conforto. E é nesse encadeamento de significados que vemos a mão de Deus traçando um caminho para a vinda de Jesus Cristo. A frase formada por esses nomes, traduzida livremente, nos fala de um homem apontado a uma mortal aflição, mas o santo Deus descerá, ensinando que sua morte trará alívio e conforto aos desamparados. É como se, desde o início, a Bíblia nos estivesse preparando para o grande sacrifício e a redenção que viria por meio de Cristo. Esta é uma das maravilhas dos ensinamentos bíblicos. A capacidade de nos conectar profundamente com o propósito divino através de simples nomes. Enoque, uma figura de mistério e devoção nas histórias bíblicas, é conhecido por sua vida santa e pelo destino incomum de ser levado ao céu sem passar pela morte. Este fato o coloca ao lado de Elias, outro grande profeta que também foi arrebatado diretamente. A história de Enoque, contada com simplicidade em Gênesis, revela um homem que caminhou com Deus em um tempo de crescente corrupção. Assim, sua ascensão é vista como um símbolo de fé inabalável e recompensa divina, destacando-se na vastidão da história da Bíblia. A comparação entre Enoque e Elias nos oferece uma rica tapeçaria de ensinamentos bíblicos. Enquanto Elias foi levado em uma carruagem de fogo, Enoque desapareceu misteriosamente, sem explicações detalhadas nas Escrituras. Isso nos leva a refletir sobre a natureza dos planos divinos e como cada história bíblica carrega uma mensagem única. Enoque, assim, torna-se um exemplo de como viver uma vida de intimidade com Deus pode resultar em destinos extraordinários, mesmo que esses destinos não sejam plenamente compreendidos por nós. O texto bíblico, ao abordar Enoque, é sucinto, mas profundamente impactante. Em Gênesis 5:24, lemos: Enoque andou com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus, para si, o tomou. Esta breve menção ressoa através dos tempos, convidando-nos a imaginar a profundidade dessa caminhada com Deus. O silêncio das Escrituras sobre os detalhes da sua ascensão nos chama a um espaço de fé e mistério, onde os ensinamentos bíblicos nos impulsionam a buscar uma relação mais próxima com o divino, assim como fez Enoque. Para os fiéis que buscam exemplos práticos de aplicação, a vida de Enoque sugere uma dedicação diária e constante à espiritualidade. Pode ser através de orações, leitura da Bíblia ou atos de bondade e compaixão. Enoque nos ensina que, em meio às adversidades,
É possível viver em proximidade com Deus, seguindo os ensinamentos bíblicos e encontrando em cada dia uma nova oportunidade para caminhar ao lado do Criador. Enoque, com sua ascensão única, nos oferece uma prévia fascinante do arrebatamento, um tema que desperta curiosidade e controvérsia nas histórias bíblicas. A ideia de ser levado ao céu sem experimentar a morte é um conceito que ecoa nas profecias sobre o fim dos tempos, quando Deus arrebatará os crentes. Para muitos, Enoque é visto como um precursor desse evento, um exemplo vivo do que os fiéis podem esperar. Esse vínculo entre Enoque e o arrebatamento abre um vasto campo de reflexão sobre a natureza da fé e o destino dos justos. As opiniões sobre o momento exato do arrebatamento variam entre os estudiosos da Bíblia. Alguns acreditam que ocorrerá antes da tribulação de 7 anos, enquanto outros situam esse evento no meio ou após esse período. Essas diferenças de interpretação mostram a riqueza e complexidade dos ensinamentos bíblicos. No entanto, o consenso é que, em algum ponto durante os tempos finais, Deus repetirá o milagre de Enoque, arrebatando os crentes para junto dele. Esse paralelo reforça a importância de viver uma vida de fé, pronta para a vinda do Senhor a qualquer momento. A história de Enoque nos coloca diante de um mistério que vai além da simples narrativa. Sua vida nos convida a refletir sobre nossa preparação espiritual para o fim dos tempos. É um chamado à vigilância e à santidade, lembrando-nos de que a caminhada com Deus é um processo contínuo e dedicado. Assim como Enoque foi encontrado digno de ser levado, nós também somos chamados a viver de maneira que agrade ao Senhor, confiantes nas promessas contidas na história da Bíblia. Para quem busca exemplos práticos, podemos nos inspirar em Enoque, cultivando uma vida de oração e estudo bíblico diário. Isso pode incluir a leitura de passagens sobre o arrebatamento, como 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, e meditar sobre seu significado pessoal. Além disso, ações de serviço e amor ao próximo refletem a fé viva que Enoque demonstrou. Enoque viveu em uma época muito anterior ao dilúvio, uma era marcada por uma longevidade extraordinária, onde as pessoas viviam por séculos. A Bíblia nos diz que Enoque viveu 365 anos, um número que hoje soa quase inimaginável. Há teorias que tentam explicar essa longevidade, como a ideia de um dossel de vapor que cercava a Terra, protegendo os habitantes dos nocivos raios gama e criando um clima temperado ideal para a vida longa. Esta visão não é apenas uma especulação, mas um esforço para entender o mundo antigo descrito nas histórias bíblicas. Durante os dias de Enoque, a humanidade estava em um declínio moral alarmante, preparando o cenário para o grande dilúvio que viria nos dias de Noé. Enoque, vivendo fielmente entre um povo cada vez mais corrompido, destaca-se como um exemplo de retidão em meio à decadência. Lembrar de Elias, que também viveu em uma época de grande depravação moral e foi um farol de fé. Ambos os profetas, em contextos diferentes, nos mostram que é possível viver uma vida de santidade mesmo quando o mundo ao nosso redor está em caos. A vida de Enoque, então, não foi apenas longa em anos, mas também rica em significado. Ele foi um homem que caminhou com Deus e, em um mundo que se afastava cada vez mais do Criador, manteve-se firme em sua fé. Esse contexto histórico nos ajuda a entender melhor por que Enoque foi levado diretamente ao céu. Ele era uma luz em tempos sombrios, um testemunho vivo de que a fidelidade a Deus traz recompensas eternas. A história da Bíblia nos mostra que, mesmo em meio à corrupção, a fé verdadeira pode brilhar intensamente. Para os que buscam viver uma vida de fé hoje, Enoque oferece um modelo inspirador. Em meio às adversidades e às influências negativas, podemos seguir seu exemplo, dedicando-nos à oração, à leitura da Bíblia e a ações que refletem o amor de Deus. O contexto histórico de Enoque nos lembra que, independentemente das circunstâncias, a fidelidade a Deus é sempre possível e recompensadora. A história de Enoque, apesar de brevemente mencionada na Bíblia, é enriquecida por textos extrabíblicos, especialmente o livro de Enoque. Considerado um pseudo-epígrafo,
Este livro não faz parte do cânon bíblico tradicional, mas é altamente reverenciado em algumas tradições. Em Judas, capítulo 1, versículos 14 e 15, e em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6, encontramos referências que parecem ecoar temas presentes no livro de Enoque. Essas passagens ampliam nossa compreensão sobre as histórias bíblicas, oferecendo vislumbres adicionais sobre o caráter e a missão de Enoque. O livro de Enoque é um texto apocalíptico que discute o fim dos tempos, anjos caídos, nefilins e profecias sobre punições para os ímpios pós-dilúvio. Esta obra paralela ao livro do Apocalipse nos proporciona uma visão mais ampla dos ensinamentos bíblicos, trazendo elementos que enriquecem a narrativa tradicional. Embora não seja considerado canônico por muitas denominações cristãs, seu conteúdo é fascinante e provoca reflexões profundas sobre o destino da humanidade e a justiça divina. Ao explorar essas fontes extra-bíblicas, entramos em um território de grande riqueza literária e teológica. O livro de Enoque nos oferece uma narrativa detalhada sobre os acontecimentos antes do dilúvio e as visões celestiais de Enoque. Esses textos complementares são valiosos para aqueles que buscam uma compreensão mais profunda das histórias bíblicas e dos contextos históricos em que elas se desenrolam. Eles nos convidam a olhar além do que está escrito na Bíblia, buscando conexões e significados que ampliam nossa fé e conhecimento. Para aqueles que desejam se aprofundar ainda mais, ler o livro de Enoque pode ser uma experiência reveladora. Embora não substitua a Bíblia, ele oferece perspectivas adicionais que podem enriquecer sua compreensão dos eventos bíblicos. Ao mesmo tempo, é importante manter um discernimento crítico, reconhecendo a distinção entre os textos canônicos e extracanônicos. Prosseguindo, vamos explorar a intrigante linguagem enoquiana registrada por John Dee e Edward Kelly, uma área que combina história, mistério e espiritualidade de maneiras surpreendentes. No século XV, dois homens, John Dee e Edward Kelly, alegaram ter descoberto uma linguagem celestial conhecida como enoquiano. Esta língua misteriosa, supostamente recebida de anjos, fascinou estudiosos e ocultistas por séculos. Dee e Kelly registraram suas experiências e comunicações em diários detalhados, onde descreveram o uso de objetos como um espelho de obsidiana negra e uma bola de cristal para invocar seres angelicais. Acreditavam que esta linguagem permitia uma conexão direta com os reinos celestiais, oferecendo insights profundos sobre o mundo espiritual. A alegação de Dee e Kelly era que Enoque, o patriarca bíblico, foi o último humano a conhecer e usar essa língua divina. Chamavam o enoquiano de fala celestial, primeira língua de Deus e Cristo, e até linguagem adâmica, afirmando que Adão a utilizava no Jardim do Éden para nomear todas as criaturas de Deus. Essas reivindicações adicionam uma camada de mistério e fascínio às histórias bíblicas, sugerindo que existem formas de conhecimento espiritual que foram perdidas ou ocultas ao longo dos tempos. Embora muitos vejam essas alegações com ceticismo, o estudo do enoquiano tem persistido, especialmente entre ocultistas e historiadores da religião. Dee acreditava que a prática da linguagem enoquiana poderia proporcionar poderes sobrenaturais, mudar a estrutura política da Europa e anunciar a chegada do Apocalipse. Sua dedicação a essas práticas revela um intenso desejo de compreender e influenciar o mundo espiritual, algo que ecoa nos ensinamentos bíblicos sobre a busca por sabedoria e verdade divina. Para aqueles interessados em explorar o enoquiano, é possível encontrar muitos dos diários e escritos de Dee e Kelly disponíveis em textos acadêmicos e esotéricos. Esses documentos oferecem um vislumbre fascinante de suas práticas e crenças, mesmo que você os aborde com um grão de sal. O estudo do enoquiano pode ser uma jornada intelectual e espiritual, enriquecendo sua compreensão das histórias bíblicas e dos mistérios que cercam a figura de Enoque. No século XV, dois homens, John Dee e Edward Kelly, alegaram ter descoberto uma linguagem celestial conhecida como enoquiano.
Esta língua misteriosa, supostamente recebida de anjos, fascinou estudiosos e ocultistas por séculos. Dee e Kelly registraram suas experiências e comunicações em diários detalhados, onde descreveram o uso de objetos como um espelho de obsidiana negra e uma bola de cristal para invocar seres angelicais. Acreditavam que esta linguagem permitia uma conexão direta com os reinos celestiais, oferecendo insights profundos sobre o mundo espiritual. A alegação de Dee e Kelly era que Enoque, o patriarca bíblico, foi o último humano a conhecer e usar essa língua divina. Chamavam o enoquiano de fala celestial, primeira língua de Deus e Cristo, e até linguagem adâmica, afirmando que Adão a utilizava no Jardim do Éden para nomear todas as criaturas de Deus. Essas reivindicações adicionam uma camada de mistério e fascínio às histórias bíblicas, sugerindo que existem formas de conhecimento espiritual que foram perdidas ou ocultas ao longo dos tempos. Embora muitos vejam essas alegações com ceticismo, o estudo do enoquiano tem persistido, especialmente entre ocultistas e historiadores da religião. Dee acreditava que a prática da linguagem enoquiana poderia proporcionar poderes sobrenaturais, mudar a estrutura política da Europa e anunciar a chegada do Apocalipse. Sua dedicação a essas práticas revela um intenso desejo de compreender e influenciar o mundo espiritual, algo que ecoa nos ensinamentos bíblicos sobre a busca por sabedoria e verdade divina. Para aqueles interessados em explorar o enoquiano, é possível encontrar muitos dos diários e escritos de Dee e Kelly disponíveis em textos acadêmicos e esotéricos. Esses documentos oferecem um vislumbre fascinante de suas práticas e crenças, mesmo que você os aborde com um grão de sal. O estudo do enoquiano pode ser uma jornada intelectual e espiritual, enriquecendo sua compreensão das histórias bíblicas e dos mistérios que cercam a figura de Enoque. Agora, vamos refletir sobre a opinião pessoal do roteirista acerca da necessidade do livro de Enoque na fé cristã e a importância dos textos bíblicos canônicos. A jornada de exploração das histórias bíblicas muitas vezes nos leva a questionar a necessidade de certos textos para a nossa fé. No caso do livro de Enoque, há debates sobre sua inclusão no cânon bíblico. Muitos cristãos acreditam que os 66 livros da Bíblia são suficientes para guiar nossa fé e vida espiritual. Eles oferecem uma base sólida de ensinamentos bíblicos, cobrindo todos os aspectos da nossa relação com Deus, a moralidade e a vida eterna. Para o roteirista, o livro de Enoque, embora fascinante, não é necessário para fortalecer sua fé. A Bíblia, com seus livros canônicos, já fornece uma riqueza de sabedoria e orientação espiritual. No entanto, isso não significa que outras fontes históricas e textos extra-bíblicos, como os pergaminhos do Mar Morto, não sejam valiosos. Estes documentos podem enriquecer nosso conhecimento histórico e nos proporcionar uma visão mais ampla do contexto em que as histórias bíblicas foram escritas. Para os espectadores, a mensagem é clara. Valorize a Bíblia e explore seus ensinamentos, mas mantenha a mente aberta para outras fontes que possam complementar seu entendimento. A fé é uma jornada pessoal e, ao nos aprofundarmos nas Escrituras e em textos adicionais, podemos encontrar novas maneiras de fortalecer nossa conexão com Deus. Tem interesse em aprender a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações. Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários. Um crucifixo muito bonito e barato. E para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.